mais um vlog do canal. Depois de algum tempo, porque março não tivemos vlog, né? Mas eu estou gravando agora na última semana de março. Decidi gravar um vlog, me deu vontade de gravar um pouco, né? Das leituras do final do mês, né? As leituras que eu tô fazendo. Li muita coisa legal esse mês. Mas esse período agora recente, eu não estava muito bem. Então, assim, eu não estava tendo ânimo suficiente para gravar, porque eu não estava muito bem, né? Nas últimas semanas. Então, estou melhorando agora. Então, eu decidi gravar um pouco o que eu tô lendo agora nessa última semana do mês, né? E essa última semana do mês, eu estou terminando, no caso, hoje, 26 de março, eu estou terminando, provavelmente vou terminar hoje, porque já tô bem no final, de Os Braceletes da Perdição, que é o terceiro volume de Mistborn, da segunda trilogia, que no caso é o livro 6 de Mistborn, né? Eu tô bem perto do final, eu comecei ele já tem na outra semana, eu acho, eu comecei, só que eu dei uma pausa, porque não tava muito legal, então eu não tava conseguindo ler muito, né? Fiquei vários dias sem ler, na verdade, esse mês. Mas eu li muita coisa legal. E eu li o segundo e o terceiro esse mês, né? Essa leitura de Mistborn, as leituras da Cosmere eu faço com uma amiga minha, que é a Ana, né? E aí a gente combinou de ler os 2 volumes de Mistborn agora em março, porque a gente ia ler em fevereiro e não conseguiu. Então a gente tá finalizando o terceiro volume, vou finalizar provavelmente hoje, né? Essa é uma leitura que eu tô fazendo e como eu falei pra vocês nos outros vídeos, né? Lá do vídeo quando eu li o primeiro volume, eu gostei muito dessa segunda trilogia de Mistborn, né? Eu gostei muito mais dessa trilogia do que a primeira trilogia, né? Não foi uma experiência muito legal pra mim a primeira trilogia, mas essa trilogia eu gostei. Ela é dinâmica, ela é divertida, é com muita aventura, então assim, é uma vibe completamente diferente da outra trilogia, né? Outra trilogia é mais densa, mais séria, com um clima mais pesado comparado a essa. Histórias também são livros bem grandes, eu até tenho eles em inglês, né? Foi onde eu li. Mas enfim, estou finalizando esse 6º volume. E o 7º, que no caso é Lost Metal, que é o último volume de Mistborn, né? Dessa era de Mistborn. Foi lançado ano passado ou ano retrasado. Mas não pode ler, você só pode ler ele quando você lê Stormlight Archive, por conta de referências e pra você não pegar spoiler, algo do tipo. Então, assim, não pode ler Lost Metal antes de ler Stormlight. Então, eu só vou poder parar nesse. Depois de terminar Stormlight, vou voltar pelo Lost Metal. Mas, enfim. Amando. O Wayne, maravilhoso. Gente, eu amo o Wayne. Eu amo o Wayne, gente. O Wayne é aquele cara, tipo, meio sem noção e tal. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. E a relação dele com o X é maravilhosa. O bromance de milhões, entendeu? E as personagens femininas aqui são muito melhores do que a Vin de Mistborn da primeira trilogia. Gente, as protagonistas aqui são muito melhores mesmo. Protagonistas femininas, as causas delas, né, as motivações delas no universo, né, e enfim, elas procurando o seu espaço, no caso aqui da Mareze e o caso da Asteris. A Mareze, ela é uma pessoa que quer o lugar ali mesmo sendo mulher e tipo assim, ela é meio que as pessoas não veem bem, né, a mulher fazer as coisas ainda nesse período aqui da história, né, tem alguns preconceitos ali naquela sociedade daquela época ali que tá acontecendo essa trilogia. Mas ela é muito interessante, ela é muito legal também, ela é da ação, entendeu? Ela é da parte da ação. E aí, em contrapartida, a gente tem a irmã dela, que é uma que já tá andando conforme o que a sociedade quer, mas ainda assim ela consegue se destacar e ser especial, mesmo sendo assim, né? Tentando se adaptar à sociedade. Ela tem umas diferenças e a personalidade dela, gente, ela sou eu. Você não tá entendendo. Eu sou Asteris, gente. Não tem outra explicação. Se eu fosse um personagem de Mistborn, eu seria Asteris. É isso, gente. Não porque, tipo assim, eu quero ser a Asteris. Não, gente. A personalidade dela é eu, entendeu? Sou eu. Você não tá entendendo. Eu sou Asteris. E quando ela apareceu de primeira, eu não fui muito assim. Fiquei meio assim com ela, né, e tal. Ela se aproxima do X ali por algumas questões ali, né, que eu não vou falar. E aí Tá, e aí? E aí nesse livro, eu comecei a reparar o quanto a Asteris é parecida comigo. Sabe, esses mínimos detalhes, a organização e que tudo tem que estar no lugar devido, ou tipo assim, tem tudo na minha bolsa porque se eu for pra algum lugar vai ter tudo na minha bolsa porque e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Então tá tudo dentro da bolsa. É exatamente isso. Eu sou assim, gente, eu sou Asteris. Então assim, eu gosto muito mais, infinitamente mais dos personagens dessa segunda trilogia.
especialmente Asteris, entendeu? E o Wayne é muito hilário, gente, o Wayne é maravilhoso, eu amo o Wayne, eu amo o X, e eu amo a relação do X com o Wayne e tudo mais, aquela questão ali deles dois, a relação pessoal deles, da Marese com eles e, enfim, dos personagens ali que são principais dessa trilogia. Mas em especial eu amo o Wayne e eu amo a Asteris, porque a Asteris, gente, a Asteris sou eu. É isso. Simplesmente é um dos motivos de eu amar essa trilogia. Já tô acabando, né? Que no caso seria a trilogia, não seria uma quadrilogia, na verdade, porque Mistborn é uma série inteira, só que são eras diferentes, né? Nessa era são 4 livros. Então, vamos ver o que vai acabar, qual vai ser o fim dos personagens, assim, tô preocupada do que pode acontecer e qual vai ser o fim que eles terão. Principalmente eu fico pensando no que vai acontecer com a Asteris, né? Porque a Asteris não é Mistborn, tá, gente? Ela é uma personagem, assim, normal. E, cara, como eu falei, se eu fosse um personagem de Mistborn, eu definitivamente seria a Asteris nesse universo de Mistborn. Eu não seria uma Mistborn, eu seria a Asteris. É isso. E eu vou provavelmente terminar ele agora, né? Provavelmente hoje. E as outras 2 leituras é que eu preciso finalizar para TBR, assim, que eu dei prioridade pra TBR, né? É Outlander, que eu quero focar essa semana. Eu quero conseguir, gente, finalizar Outlander. Pra vocês terem uma ideia, eu botei 3 meses pra cada calhamaço e eu estou na página 130 de Outlander. E Outlander tem 750. Parece uma piada? Parece. Eu dei 3 meses pra ler esse livro, mas isso não funcionou pra mim, gente. Definitivamente não funcionou. Eu vou continuar deixando essa questão de 3 meses, mas eu vou ler em 1 mês o livro. Eu sei que eu consigo ler um calhamaço desse tamanho em 1 mês, tranquilamente, provavelmente até 15 dias ou menos eu consigo ler um calhamaço desse, assim, de Outlander. Eu sei que eu consigo ler em menos de 1 mês, né, em poucos dias, Priory of the Orange Tree, né, que é outro calhamaço, Oliver Twist, eu sei que eu consigo ler em pouco tempo. Eu botei 3 meses porque eu falei, vou dividir as partes, mas isso não funcionou. Então, assim, eu vou ler, tentar finalizar agora. Caso falte um pouco, eu vou deixar pro começo do mês, já finalizar no começo do mês. Outlander, eu vou priorizar o Outlander, porque esse livro é aquele que se arrastou aí durante anos aí nas minhas TBR e até hoje eu não li. Enfim, quero finalizar, priorizar Outlander. E também, quando for o próximo mês, que é abril, começa o próximo calhamaço, tecnicamente era pra começar o próximo calhamaço, eu quero pegar ele de vez e ler de uma vez, entendeu? Não ficar dividindo em mês, porque isso definitivamente não deu certo pra mim. Então, assim, vai ser assim, pegar e ler. Essa coisa de metas a longo prazo não funciona pra mim, gente. Por isso que nos meus grupos eu boto assim, o início e o fim. Cada um lê o tempo que quiser. Só que no fim, quando tiver ali a data, a pessoa tem que ter lido pra poder participar da reunião, né? Sem pegar spoiler. Mas eu não boto assim meta, tipo, semana tal, ler até tal página. Gente, não dá certo pra mim. Entendeu? Não dá. Então, assim, definitivamente eu tentei dessa vez, não deu certo, então eu vou ler assim, já dividi as metas aqui. Vou ter que ler mais ou menos umas 100 páginas, 90 páginas por dia, então é possível. E a outra leitura, que é a dos 12 livros, essa daqui é caso eu consiga terminar a meta de Outlander, eu vou pegar esse aqui pra ler, que é A Viúva de Ferro, que é dos 12 livros, que é do mês de março. Ele é um livro um pouco grandinho, né? Ele tem 500 páginas, 473. Então, assim, eu vou terminar a meta de Outlander e pego um pouco desse. E vou fazendo assim até acabar a semana, né? Porque o mês acaba no domingo, no dia 31. Então, essas são as leituras que eu pretendo fazer essa semana. E provavelmente vou finalizar Mistborn agora, à tarde. E aí eu vou pegar Outlander. É isso, gente. Vai ser essas minhas metas, o que eu pretendo ler nessa próxima semana. Ficou um pouco sem vlog aí esse período, principalmente em março, eu não fiz. Postei poucos vídeos, assim, que não estava num momento muito bom para criar ou pensar em conteúdo, né? E agora eu decidi fazer um vlog aqui para finalizar esse mês. As leituras vão ser essas que eu vou fazer, né? E meu projeto de Shakespeare é o que está mais atrasado. Eu vou ver se em abril eu consigo engajar mais nesse projeto do Shakespeare, que é ler as peças. Eu não consegui terminar Sonhos de uma Noite de Verão. Não li Mercador de Veneza, porque eu não terminei Sonhos de uma Noite de Verão. Então eu tô com essas duas peças atrasadas, e a do mês que vem vai entrar já na lista, né? Então, assim, eu vou ver como eu vou fazer pra encaixar as peças do Shakespeare aí no mês de abril, pra ficar certinho. Porque eu tô tentando manter pelo menos o projeto de 12 livros, calhamaço e do Shakespeare, certo? Porque foram projetos que eu coloquei bem mínimos pra não ter isso e tá dando, né? Não tá dando atraso de qualquer jeito. Então, assim, eu vou rever isso aí também, como eu vou encaixar. E é isso, gente. Em breve vou ver se vou postar TBR ou se eu vou deixar TBR livre pra abril. Tô analisando isso. Essa questão de TBR, porque
isso costuma dar uma pressãozinha, né, tipo, pra você concluir. Então eu vou ver o que eu vou fazer aí, porque eu não tô muito na vibe de pressionar pra ler nada, então assim, tô tentando ler quando dá vontade e é isso. Tanto que esse ano eu tô lendo menos do que ano passado, né, mas enfim. Mas tô lendo coisas legais, né? No vídeo de leituras eu vou falar com vocês sobre as leituras que eu fiz esse mês, foram muito legais, as releituras foram sensacionais também. E depois eu venho comentar com vocês mais. Até depois. Atualização sobre as leituras, o que tá rolando. Essas atualizações eu também estou fazendo no Instagram. Todo dia eu boto lá em que parte eu tô de cada livro que eu tô lendo. Teve uma mudança aí do último take pra agora, que eu comecei um livro, que é um livro que não estava no planejamento do primeiro dia, que é Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. É uma fantasia nacional baseada em anjos e mitologias bíblicas e mitológicas misturada. Né, é de um autor brasileiro, ele ficou bem famosinho um tempo atrás com aquele livro A Batalha do Apocalipse, foi o primeiro que ele lançou. Depois da Batalha do Apocalipse, que ficou bem famoso, né, eu lembro que esse livro estava em tudo que era lugar, alguns anos atrás, lá para 2010, por aí, esse livro estava em todo canto, né, A Batalha do Apocalipse, chegou até a vender na Avon, se eu não me engano, naquela revista da Avon, né. E aí, enfim, depois desse livro que fez pra gente sucesso, ele escreveu uma trilogia que é anterior à Batalha do Apocalipse, né? Pelo que eu entendi, pelo que o Davidson, que é o meu amigo, que indicou a ler esse livro, né? Ele falou, né? Eu entendi mais ou menos assim, né? E aí ele falou que o certo realmente é a melhor forma de ler, é realmente lendo pela trilogia, né? Que ele lançou depois, que é no caso esse primeiro livro, Filhos do Éden, né? Herdeiros de Atlântida, é o nome desse primeiro livro. E assim, o que aconteceu para ele ler esse livro? O Davidson, né, é um amigo aí de redes literárias, e ele faz parte também dos meus grupos de LC, né, a gente lê de Sangue e Cinza junto, lê vários livros juntos, estamos lendo Cores de Espinhos e Rosas na releitura, na minha releitura, mas ele está lendo pela primeira vez. Enfim, o Davidson falou para mim ler esse livro, né, ele já falou há um tempo desse livro, na verdade, e aí ele ficou falando de ler, aí eu falei assim, se você ler Irmandade da Daga Negra, eu leio essa série. Enfim, nós fizemos uma troca. Então eu comecei a ler essa série e ele vai começar a ler Irmandade da Daga Negra, né? Então ele começou o primeiro livro e eu comecei esse. Na verdade, eu tô gostando bastante desse livro. Eu acho a escrita ainda um pouco amadora em algumas construções de frase, de diálogo, assim, de algumas descrições, um pouco amadora, principalmente no início do livro. Uma descrição muito elaborada e tal, e é uma história bem legal que se passa no Brasil, na verdade, né? Que os anjos e a treta tá acontecendo aqui no Brasil. É legal por conta disso também, né? Principalmente que pega ali um pouco ali do Rio e tudo mais, né? Quem não sabe, morei no Rio a minha vida inteira, né? Mudei pra São Paulo recentemente e tudo mais. Enfim, é bem legal. Apesar desse ponto, eu tô relevando esse ponto da escrita ser um pouco amador em alguns aspectos, principalmente no início do livro, eu tô relevando isso até porque eu acho que esse autor foi as primeiras coisas que ele escreveu, né? Então isso é comum. É normal o autor ir melhorando na descrição e construção de frase conforme ele vai escrevendo mais livros. Então, tô relevando essas coisas, né? Tô gostando bastante. Tô gostando tanto, gente, que já estou em 60%. Né? Eu li 25% na segunda, antes de dormir. E aí depois eu li mais 25% ontem. E hoje eu já li 10%, então eu tô em 60%. Tô no capítulo 19, capítulo que é o Fogo Negro, Quarto Céu depois do Dilúvio. Enfim, ele tem muitas referências às histórias bíblicas, né? Mas mudanças, assim, é uma fantasia inspirada em alguns aspectos ali. Lembra muito aquele filme Legião, na minha opinião, sabe? Se você já viu esse filme, ele é sobre anjos também. Se eu não me engano, o protagonista, o anjo que é protagonista desse filme, é o que faz o Visão da Marvel. Se eu não me engano, eu acho que é ele que faz o anjo principal, o protagonista, o anjo protagonista desse filme.
fez aquele filme O Padre, enfim. É um filme que eu gosto bastante, né? Teve até uma série, alguns anos atrás, baseado como se fosse uma continuação desse filme Legião. E eu gostava bastante da série, mas a série foi cancelada, infelizmente. Mas a série era muito boa. Mas enfim, eu comecei a ler esse livro e tô deixando uma vibe bem parecida. Ele poderia muito bem ser um episódio de Supernatural também. Então assim, é legal, gostei, tô gostando, tô em 60%. Provavelmente vou continuar essa série. Ele traz alguns elementos também de tipo flashbacks do passado, que se passam durante acho que a pré-Primeira Guerra, né? Ele menciona ali com o anjo que estava nesse período e como os anjos iriam influenciar a guerra que viria. Eu acho que é a primeira, se eu não me engano. É a primeira ou a segunda guerra que está envolvida nisso? Eu acho que é a primeira. Né? E aí esse anjo vivenciou aparentemente essa parte, então às vezes dá um flashback pra ele, que é o Daniel, né? E os protagonistas aqui estão sendo o Daniel e a Caria, que é uma anja, só que essa anja, né, especificamente, está na Terra e ela perdeu as memórias, ela não sabia que era anja, né? E qual era a missão que ela estava cumprindo aqui, mas aparentemente ela tá ali perdida, se achando, vivendo como humana já tem alguns anos, e tem alguns anjos que vão ser enviados para resgatarem ela, para achar ela e descobrir o que aconteceu, que é o Levi e o Rakin. Eles são enviados por essa missão pelo Gabriel para achar essa anja que estava cumprindo uma missão para ele, né? Era uma anja muito importante, né? Então ela tá lá e eles vão ter que ir lá resgatar ela, encontrar ela e saber o que aconteceu. Então eles vão atrás dela, essa é a missão. Aí no meio do caminho eles vão acabar encontrando ali, devido à trajetória, algumas coisas que vão acontecer, eles vão acabar tendo que ir e pedir ajuda pro Daniel. O Daniel é um anjo que é da equipe, vamos dizer assim, do Miguel. E Gabriel e Miguel têm as suas próprias ideais e suas próprias equipes aqui nessa história. Então assim, a equipe do Miguel, meio que ele tem treta com a equipe do Gabriel. Então, tipo assim, é tipo como se eles fossem de equipes diferentes, mas eles vão precisar da ajuda dele. Então, eles vão até ele. E aí acaba que Kyra e Daniel vão acabar tendo que resolver algumas coisas, eles dois, sozinhos, no meio de uma viagem aí, de uma trajetória. E conhecer mais coisas desse mundo. Tem partes muito legais da mitologia, dos anjos, da mitologia, que mistura mitologias em geral, né? Então, assim, tem muitas coisas muito legais. É igual eu falei, eu tô relevando algumas coisas sobre a escrita ser um pouco fraca ainda nesse livro, mas ainda assim a história é muito legal, muito interessante, tem bastante acontecimento, ação, eles estão sendo perseguidos, tem umas criaturas, tem uns demônios e coisa e tal, que eles estão fugindo, então é legal e você quer saber o que vai dar, né? Essa aqui é a situação. Enfim, gostando bastante de Filhos do Éden. É uma história que eu tenho curiosidade de ler, não é de hoje, né, gente? Eu tenho vontade de ler essa série do Eduardo Spohr há bastante tempo, porque, como eu falei, lá pra 2010, esse livro estava em todo canto. É igual o Código da Vinci. Então, assim, por curiosidade, eu tenho vontade de ler. Então, assim, tô gostando bastante. Eu nem comentei, né, mas terminei Mistborn, né, o terceiro livro, e eu gostei bastante. Finalmente, Steris foi um pouco valorizada em alguns aspectos ali, que eu tava esperando que ela fosse valorizada. Porque eu falei, não é possível que ela vai ter que aceitar tão pouco. Quem leu vai saber. Mas, enfim, até que a história toma um rumo legal nesse sentido da Steris, que, como eu falei, é a minha personagem favorita da trilogia. E as coisas desenrolam, assim, de uma forma muito interessante nesse terceiro livro e dá o gancho porque vai ter o quarto livro, que no caso é Lost Metal, que demorou anos. Eu fico pensando no pessoal que leu quando lançou e ficou anos e anos esperando por The Lost Metal, e eu vou ler The Lost Metal em breve, só não vou ler agora porque não dá, mas em breve eu vou ler porque já tem. Então, assim, gente, pessoal que ficou esperando anos para ler The Lost Metal, tenho pena dessa galera, porque ele demorou muito para lançar o quarto livro e dá um gancho no epílogo bem interessante. E as leituras que eu tinha planejado, eu tava lendo, olha que ia começar a ler Viúva de Ferro, e gente, eu tô gostando bastante de Viúva de Ferro, eu tô no capítulo 18, na página 195, eu tô em 40%, mais ou menos, né? E eu tô querendo muito finalizar hoje Viúva de Ferro e Filhos do Éden, porque eles faltam pouco tempo. Filhos do Éden dá mais ou menos umas 2 horas pra eu finalizar esse livro, então eu queria finalizar ele hoje. E aí eu queria finalizar muito, ou chegar bem perto de finalizar Viúva de Ferro, porque eu tô gostando bastante, né? O começo eu fiquei meio... não tô gostando muito dessa treta aí, sabe? Porque, tipo assim, a protagonista, que é Yu Se-chan, provavelmente tô pronunciando errado, ela
ela é tipo uma moça dessa sociedade. Isso aqui é tipo no futuro, né? Essa história se passa no futuro, mas tem uma pegada antiga, né? Mas ainda assim se passa no futuro. E tem as crisálidas, que são tipo uns robôs, umas naves robóticas. Me lembra realmente como as pessoas falam. Eu boto na minha cabeça que realmente é assim, tipo mecha, sabe? Anime de mecha, sabe? De robôs gigantes. Quem viu anime dessa vibe? É tipo isso. Eles usam as crisálidas pra matar os Ruduns, que são tipo uns bichos aí, pelo que eu entendi, umas criaturas únicas aí dessa história. E eles precisam matar, né, para proteger esse povo, nessa sociedade desses bichos, eles têm que usar as crisálidas, que são robôs. Para usar as crisálidas, você precisa de um homem e de uma mulher, aparentemente. E é por causa da força vital, do Ki, né? Como usam em animes e coisas asiáticas e tal. Então, assim, eles usam o Ki e aí cada pessoa tem um nível de Ki, né? E aí, pra lutar, precisa de um homem e uma mulher. E aí, tipo, o cara, né? Ele geralmente é mais forte do que a mulher nesse Ki, né? A força dele é maior e a mulher, tipo, vai como assessorar ele. Então, tipo assim, ele consegue juntar o poder dela com o dele pra lutar com essas criaturas de uma forma mais forte e tudo mais. Quanto mais forte o guerreiro, mais forte a concubina, que é a mulher que vai acompanhar ele, mais forte eles vão ser nas crisálidas pra matar as criaturas e coisa e tal. Tipo isso. Né? E aí, só que as meninas geralmente morrem. Por quê? Porque o cara suga tanto do poder delas que elas morrem. Então é comum. As famílias dão as meninas para os guerreiros dessas crisálidas para poder ser concubina deles para matar essas criaturas. E eles ganham dinheiro em troca e tudo mais. A Yuze-chan, a irmã dela, foi para ser concubina do príncipe. E ele mata ela, porque ele suga ela, né? Pra usar contra as criaturas. Então, ela morre. E a Yuze-chan, tipo, não aceita isso. Então ela falou, eu quero ir lá e quero matar o príncipe. E aí no prólogo ela fala isso, né? Que tipo assim, ou no primeiro capítulo, ela fala assim, eu vou matar ele, eu vou ser a concubina dele, vou matar ele enquanto ele tá dormindo, coisas assim. Só que a família dela acaba decidindo que vai mandar ela mesmo pra ser concubina. E ela começa a ficar irritada. Aí eu fiquei tipo, minha filha, você disse que queria ir lá pra matar ele. E por que você tá com raiva agora que a sua família vai te mandar pra matar ele? No caso, a família não vai mandar matar, mas a família vai dar ela pra ser sacrificada, né? Enfim. Ela vai ser obrigada a ir, vai ir. E o que ela faz? Isso é logo no início, tá, gente? Não é spoiler, acho que é a sinopse até do livro. Ela vai matar o príncipe, porque ela vai ser mais forte que o príncipe. Então ela vai conseguir sugar ele. E aí é que a grande reviravolta vira, porque ela vira a viúva de ferro, né? Porque tem toda a questão de princesa e príncipe de ferro, que são essas pessoas que lutam na crisálida. Conforme mais o casal foi equilibrado em poder, mais forte eles são. E ela sobressai acima dele. E aí ela vira uma viúva de ferro e aparentemente isso é uma coisa que já aconteceu outras vezes, mas que não é divulgado, porque essas lutas das crisálidas, elas são transmitidas pra todo mundo, né? Então, tipo, existe todo um mito, né? E as meninas são sacrificadas, a família ganha dinheiro em troca, então tá tudo bem que ela morra, né? Então, tipo assim, a Yuze-chan tem muita raiva dessa sociedade, né? Do que acontece. Ela é meio uma revoltada, e aí a personalidade dela não é muito agradável, não, de acompanhar em alguns aspectos. Mas até o momento, até que tá ficando legal. Porque, devido a ela ser muito forte, vão tentar utilizar o potencial que ela tem pra lutar com as criaturas, né? E vão designar um novo par pra ela, que é um cara muito, 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 muito forte. Muito, muito forte. E ele é meio assim, tipo assassino, um cara pirado aí, que as pessoas meio bad boy, meio dark side, assim, sabe? E aí, tipo, ela vai ter que ficar com ele. E quando elas são concubinas, meio que elas vão ser a esposa do cara que vai comandar as crisálidas. Tipo, elas vão ser... no caso, teria que ser submissa a ele, né? O poder dele. E ele vai usar o poder dela também. Só que a gente não vai aceitar isso muito bem, né? Ela vai começar a lutar contra o cara, o cara tentando puxar o poder dela e ela tentando puxar o poder do cara, né? Ela não é mole. Mas enfim, ela vai se ficar com esse cara que é mais forte, né? Que é o mais forte que já existiu, aparentemente, na sociedade, com o Ki mais forte de todos. E ela vai ficar com ele, né? E aparentemente ele não é um babaca como todos os outros, né? E ela começa a ver que as coisas... O buraco é mais embaixo, sabe? Ela tem tanta raiva de algumas coisas, mas... Às vezes a pessoa em si não é tão culpada, vamos dizer assim. É o que a sociedade criou, né? Sobre essa coisa das meninas se sacrificar, de elas perderem a vida, disso ser aceito e ser louvável, né? Pra ser sacrifício e o cara sempre puxar poder dela,
ela começa a ver que as coisas não são tão fáceis assim, né? Então tá interessante. Eu gostei muito do personagem que é o que vai acompanhar ela, que é o Liximin, sei lá. Ele é muito legal. Ele é muito mais legal do que a Izzy-chan, na minha opinião. Mas ele é legal com ela. Ele não é um babaca. Tô gostando dele. E aí eu tô gostando mais dele do que da Izzy-chan, mas ela tá melhorando agora. Assim, a história é muito legal, é muito criativa, né? É muito diferente. Então eu acho que isso já é um ponto bem positivo. Eu achei também a escrita um pouco amadora, mas vai melhorando conforme o livro vai passando. Então tá bem legal, tô gostando. Viúva de Ferro tá bem legal mesmo, gente. Eu achei que eu fosse achar ruim, sinceramente. Eu achei que eu fosse achar ruim, porque esse livro não tem a nota muito boa, principalmente lá fora, né? Tem algumas pessoas gostam, mas a maior parte das pessoas acha bem meh, sabe? Pelo menos quando ele lançou era bem essa vibe. Não sei se foi melhorando a reputação dele com o tempo. Mas o último livro, né, que é uma duologia, o segundo livro sai em dezembro desse ano em inglês. E gostando desse mesmo, do jeito que eu acho que eu vou gostar, que estou gostando bastante, eu acho que eu vou ler assim que sair o próximo. Se eu conseguir, eu quero ler assim que sair o segundo livro para finalizar a duologia esse ano ainda. Mas eu tô achando legal, tô gostando. Sobre Outlander, que era a leitura que eu falei que ia dar uma avançada, tô no capítulo 22, estou em 343 páginas e eu estou em 45% de Outlander, né? Avançada boa. Então, assim, eu queria muito finalizar Viúva de Ferro e Filhos do Éden hoje, pra amanhã em diante, né, nos próximos dias, só ficar lendo Outlander, né? E terminar os outros 2 contos que eu tenho que ler do Arcano Unbounded, que eu estou atrasada nesses contos, né? Que são contos do universo, que é os contos do planeta de Mistborn, né? Eu acho que eu vou ler todos os que tem, que é Allomancer Jack e Secret History eu não li ainda. Então assim, eu vou ler Secret History, Eleventh Metal e Allomancer Jack, eu acho que já pode ler também. Se puder, eu vou ler também. E aí eu vou ficar só lendo os contos e Outlander. E eu queria terminar esses 2 hoje. Eu acho que é possível. Eu leio muito rápido esse da Viúva de Ferro. Eu achei que ia ser mais lento, mas é bem rápido. Então eu acho que eu consigo terminar ele hoje junto com o Herdeiro, junto com o Filhos do Éden, que eu já falta só 2 horas pra acabar o e-book. É isso, gente. Eu vou finalizar esse take por aqui e aí eu volto pra gente conversar sobre a finalização dos livros. Se eu finalizar esses outros 2, amanhã eu volto. Se eu finalizar hoje, amanhã eu volto pra atualizar vocês do que eu achei do final desses 2 livros. Aí a gente só fica pra conversar sobre Outlander no final do vlog. É isso, gente. Até depois. Aqui hoje é sexta-feira, feriado, por sinal, né? E eu vim atualizar vocês sobre as leituras que eu falei pra vocês que eu ia finalizar, né? Que eu ia tentar finalizar e tudo mais. Lembrando que eu finalizei um conto, Eleventh Metal, de Mistborn, né? Do universo de Mistborn. É um conto que eu deveria ter lido depois da primeira trilogia, mas eu acho que eu não tinha lido. Pelo menos eu não lembrava muito bem. Então eu acho que eu não li mesmo, então eu fui ler, né? Tava atrasada nesse conto do universo de Mistborn, porque eu vou ler o próximo conto, que é The Secret History, que é um conto que faz ligação com a primeira trilogia e o final da segunda trilogia, né? Então eu tenho que ler ele. Eu comecei, mas eu não terminei. Então eu pretendo ir lendo os contos aí nesses últimos dias também, se eu conseguir ler os contos do planeta de Mistborn, que eu esqueci o nome do planeta. Do planeta que acontece Mistborn, né? Que é um planeta da Cosmere. Eu tenho que ler o conto, eu vou tentar ler Allomancer Jack também. Acho que já pode, então eu já vou ler. E tem mais outros 2 contos que pode ler também. E eu vou tentar ler esses contos que eu não li ainda do Arcano Unbounded, que eu posso ler, né? Isso aí é pra quem gosta de Brandon Sanderson e quem lê a Cosmere. Então eu provavelmente vou ler os contos que eu posso ler. Eu acho que eu já vou ler os contos que estão no Arcano Unbounded. Voltando às leituras, pessoal, eu finalizei, como eu falei pra vocês que eu ia tentar, eu consegui finalizar Filhos do Éden, né? Que é o primeiro livro da série do A Batalha do Apocalipse. Eu não sei se tem o nome da série em si, mas enfim, né? O primeiro volume, né? Desse universo aí, do Eduardo Spohr. Eu gostei bastante, gente, desse livro. Eu dei 4 estrelas, eu achei o universo muito legal, a mitologia muito legal, as partes fantásticas, né? As partes fantásticas misturando
que mistura tanto mitologias em geral, quanto questões que são histórias bíblicas, né, ideias mais bíblicas, ele mistura e fica muito legal, né, o contexto que ele cria de fantasia, né. Então eu gostei bastante e eu dei 4 estrelas, pretendo continuar, porque o final, gente, o final deixa um gancho, né, principalmente no epílogo, e você fala, e agora? Principalmente porque é com o personagem que eu mais gostei, que é o Daniel. Eu falo Daniel, gente, mas é porque eu fico americanizando os nomes, mas é porque é no Brasil. Então seria um Daniel, mas é porque o nome dele tem Y, gente. É isso, eu chamo Daniel. E é isso, vai ser desse jeito aí, gente. Eu me acostumei a ver desse jeito, vai ser desse jeito até acabar a série. Gostei muito dele. E aí o final deixa um gancho. E pelo que o Davidson falou, né, que é o colega que me indicou ler essa série, ele falou que o próximo é bem mais dark. E pelo que parece, né, eu tava olhando no início, pelo que parece, ele fala um pouco mais sobre a parte da guerra, né, em que o Daniel participou, né, acho que era da Primeira ou da Segunda Guerra. E aí ele, no próximo livro, vai contar um pouco dessa parte de flashback. Fiquei interessada, pretendo continuar assim a série. E ontem eu li bastante de Viúva de Ferro, mas hoje faltou acho que umas 100 páginas, 90 páginas pra finalizar. E eu finalizei hoje de manhã cedo. E gente, falei pra vocês que eu achava que eu não ia gostar desse livro. E aí eu fui ler e falei, gente, acho que eu não vou curtir essa leitura. E, gente, eu gostei muito de Viúva de Ferro. Muito. Eu dei 4,5, né? Teve alguns pontos, assim, como eu falei, a escrita da autora. Algumas frases, assim, bem clichê em alguns momentos. Mas tem umas reflexões muito legais, principalmente sobre o lado da mulher na sociedade, principalmente nessa sociedade aqui, né? E como ela é vista e como a protagonista é totalmente contra e ela quer quebrar o sistema, entendeu? É tipo isso. Ele é futurista, mas ele tem umas questões que lembram muito coisas mais antigas. Então ele é uma mistura ali, né, da parte da cultura um pouco mais antiga com um futuro bem distante e robôs gigantes e, né, que são as crisálidas. E aqui, né, gente, tem umas coisas muito legais, muito interessantes. Eu gostei muito da ideia do universo. A protagonista não é uma protagonista fácil de você gostar, mas conforme ele vai passando, você vai se afeiçoando a ela de alguma forma. E os protagonistas, os 2 protagonistas masculinos que aparecem aqui, são muito bons. É tipo, vamos dizer que você não conseguiria escolher um, como é o caso de Peças Infernais. Né? Como acontece com muita gente, no caso de Peças Infernais, que as pessoas não conseguem escolher um. Não que isso seja um triângulo amoroso aqui, gente, mas é porque os 2 protagonistas são muito importantes e você vai gostar dos 2, então você não vai conseguir escolher um favorito. É isso que eu tô dizendo, tá? Não que seja um triângulo amoroso. Guarde essa ideia na sua cabeça. Em questão de Peças Infernais, eu gosto muito dos 2 personagens, mas definitivamente eu amo o Jam. O Jam é meu favorito e o Jam tem meu coração pra sempre. Então, assim, eu consegui definir um lado em Peças Infernais. Nesse aqui eu acho muito difícil. Não consegui escolher um lado. Na verdade, muito difícil. Quem leu vai saber do que eu tô falando. Gostei dos 2, gostei da protagonista no final do livro. Assim, chegando no final do livro, gostei muito dela. Gostei das atitudes dela. Ela evolui bastante também. Ela vê que as coisas não são bem daquele jeito ali, preto no branco ali, como ela imaginava que seria, né, quando ela estava de fora da situação. Quando ela entra nesse universo para valer, ela vê como que é de fato lá dentro, ela vê que as coisas não são tão preto no branco assim, né. E eu gostei muito, muito da história, do universo. Uma questão que eu tirei nota, assim, eu tirei meio ponto, eu relevei a parte do início que eu falei que a escrita parecia um pouco amadora, que ela melhora ao longo do livro, bastante mesmo, mas eu acho as cenas de batalha difíceis de visualizar na minha cabeça. Apesar de eu achar muito legal, eu ainda não consegui visualizar o suficiente. E eu tenho certeza que eu não entendi o suficiente da mitologia. Assim, me explica tudo sobre esse universo, não vou saber explicar. Eu acho que eu não consegui pegar tudo. Então pode ser que no próximo eu pegue melhor as coisas. Eu não entendi tudo sobre a mitologia, né, de como funcionam as coisas. E não consegui visualizar muito bem cenas de batalha. Mas o que eu consegui, a parte que eu consegui pegar da história e a parte que eu consegui visualizar ali, mais ou menos o que eu acho que seria, eu gostei. E é por isso que eu tirei meio ponto, mas em todo o universo eu gostei demais. E eu achei que eu não fosse gostar desse livro. Esse livro realmente é um livro que divide opiniões aí da galera, principalmente quando ele saiu. Gente, eu gostei do que eu vi, eu gostei da história, do universo, eu gostei bastante, né? E como é tudo tão complicado, se a gente vê, cara, o quanto é injusto, o quanto realmente aqui nesse universo
não só as mulheres são tratadas mal, que a gente vê que não é bem só por aí, né? Porque elas são realmente bem usadas para ser sacrifício ali, né? E a gente vai descobrindo mais sobre isso ao redor do livro. Acho que nem a maioria das pessoas não tá ali porque quer, sabe? Ou não é cruel porque quer, né? O sistema cria monstros, vamos dizer assim. Cria pessoas para serem monstros mesmo, né? Principalmente os rapazes. Então, assim, é muito bom. Muito bom. Muito bom. Se você não leu, recomendo muito. É um livro que não fez tanto hype aqui, acho que justamente por isso, porque ele é um livro um pouco controverso, não é pra qualquer um, como eu falei, as partes de fantasia não são tão simples, porque é uma fantasia, mas é no futuro, e tem essa questão dos robôs gigantes, e é uma coisa que é um pouco mais complicada de visualizar também. Eu acho que é por isso que talvez não tenha pegado tanto. A protagonista não é fácil de você gostar. Então ele tem vários pontos que eu entendo as pessoas que não curtiram, porque ele não vai agradar realmente a todo mundo. Na verdade, ele representa muito bem a protagonista. Porque é um livro que ela não tá lá pra agradar ninguém, vamos dizer assim. Ela não tá ali pra ser boazinha. Realmente ela não quer agradar ninguém. Ela não tá aí, nem aí se você gosta dela ou não. É uma personagem que foi escrita pra ser assim. E o livro é assim também, entendeu? Não é um livro que vai agradar a todos. Mas se você se sentir levemente representado em alguns aspectos pela protagonista, pelas ideias da protagonista ou pela injustiça, né, que se passa aqui, né, se você se sentir envolvido com essa injustiça e com o que ela passa, ou que as meninas passam nesse universo, ou quanto esse mundo é cruel mesmo e terrível as pessoas, assim, você vai acabar indo até o fim curtindo, sabe? Como eu falei, não vai agradar a todos realmente, entendo quem não gostou, mas eu gostei muito. 4 estrelas e meia, né? Como eu falei, tirei meio ponto por causa dessas coisas. Acho que ainda tem muito pra melhorar ainda pro próximo livro, em algumas questões aí do universo mesmo, né? Mais explicações, porque devido ao epílogo, vamos precisar de mais algumas explicações, porque a gente tem uma revelação no final desse livro que fala assim, tá, agora me conta mais. Então, assim, eu preciso de mais pro próximo livro, eu espero que ele alcance esse nível pra mim de explicação que eu preciso e que ele seja melhor que esse até, né? Eu tô com expectativas muito boas realmente pro próximo livro. Eu acho que se o próximo livro for tão bom quanto esse, eu vou gostar. Essa duologia vai ser uma duologia que eu vou sempre recomendar. Eu gostei muito, muito desse livro. Como eu falei, o segundo livro vai sair em dezembro e assim que sair, assim que eu conseguir o e-book dele, eu vou ler a sequência logo. Eu espero conseguir em dezembro, né, adquirir o e-book para poder ler já assim que sair, para poder encerrar essa duologia e saber o que aconteceu. Ainda estamos em março, né, finalzinho de março, e isso vai sair em dezembro, gente. Agora eu tô curiosa. Eu gostei muito, gente, tem umas fanarts incríveis. Gente, as fanarts desse livro são muito legais. Muito legais. Eu vou deixar alguma coisa aí no vídeo, eu vou deixar umas fanarts que eu achei. Gente, são muito legais as fanarts desse livro. Eu fui pesquisar as fanarts porque eu tava com dificuldade de visualizar algumas coisas, então fui pesquisar e eu achei muito mais incrível. Quando eu vi a fanart, eu falei, cara, é muito legal, né? Ele pega uma parte ali, tipo assim, quem gosta muito de cultura asiática e anime vai perceber mais coisas, né? Vai curtir um pouco mais, eu acho, essa história, né? E como eu gosto bastante, né? Eu acho que foi um dos motivos de eu ter gostado também. Recomendo muito esses 2 livros, gostei muito, muito. E agora falta ler Outlander. E como eu falei pra vocês, eu vou tentar pegar os outros contos do Arcana Bounded que eu posso ler pra ir lendo junto com Outlander. Mas o meu foco é Outlander, eu ainda tô em 45% porque ontem não li. Já que eu dei foco pra esses 2 aqui, eu não consegui pegar Outlander. Então hoje eu vou tentar pegar Outlander e vou tentar sexta, sábado e domingo, né, que os últimos 3 dias, né, dessa semana e desse mês, tentar finalizar Outlander. E aí quando eu finalizar Outlander eu volto aqui pra dar o meu veredito final e a nota, né? Esse foi 4,5, esse foi 4 e agora vamos saber a nota de Outlander em breve. Até depois. Segunda-feira, dia 1º, para finalizar esse vlog, pois finalizei hoje Outlander, né? Sábado e domingo eu tinha botado minhas metas para finalizar, faltava só 250 páginas no sábado e domingo, mas eu não consegui ler no sábado. E ontem eu só consegui ler 2 capítulos, né? Eu tive muita coisa para fazer. Teve essa coisa de
né? Tive que sair, foi Páscoa, então acabou atrasando o meu cronograma. Eu tava muito cansada, tive muitas coisas pra resolver nesses últimos 2 dias. Então não consegui terminar. Mas finalizei hoje, dia 1º, né? As páginas que faltavam. E eu dei 5 estrelas pra Outlander. Eu gosto demais da história, eu gosto demais dos personagens. Ler não foi uma experiência chata, mesmo eu sabendo o que ia acontecer, sabe? Foi uma experiência muito boa. Principalmente pelas partes que não tem na série e que tem no livro, né? Porque a série é bem fiel, mas tem aqueles detalhezinhos, ceninhas extras que tem nos livros, que sempre tem nos livros. Não importa como seja a adaptação, quanto a adaptação seja boa. Tem coisas que vai ter no livro que não tem na adaptação. Não dá tempo pra contar tudo na adaptação, né? Então, foi incrível, eu amei demais. Eu amo a Claire e o Jamie. E eu consigo ter uma percepção bem diferente deles no livro em questão da série. Eu acho que eu gosto mais do Jamie e da Claire no livro. Mas enfim, já sabia que ia gostar muito, pois já gosto bastante da história. Então eu pretendo continuar. Eu queria muito ler mais alguns livros de Outlander esse ano, pelo menos mais 2, mas não sei se isso vai acontecer. Mas eu tenho o segundo aqui já em casa, então eu vou tentar ler o segundo pelo menos ainda esse ano. Mas vamos ver o que vai rolar aí durante o ano, né? Porque esse aqui já era pra me ter lido há muito tempo e demorei muito. Mas eu gostei muito da história. Eu achei que a história fluiu bem mais do que eu imaginava que ia fluir, né? Eu só achei ela um pouco truncada, assim, no começo da leitura, né? Apesar de não ser maçante, ainda assim é uma leitura um pouco mais lenta. Mas depois quando ela chega no Castelo Leoc, a história fica muito, muito boa, né? Então, assim, e você fica mais preso nos acontecimentos. Como eu falei, a questão de eu ter visto a série, eu já sabia o que ia acontecer. Eu acho que sem eu saber nada ia ser mais incrível, sabe? Mas ainda assim foi uma experiência muito boa e que valeu 5 estrelas. Então, para finalizar esse vlog por aqui, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Me conta aí se você já leu algum desses livros, se você tem interesse em ler. Muito obrigada por assistir esse vlog até o final, porque vai ficar grande, que eu tenho certeza que vai ficar grande. Um beijo, até o próximo.